exemplo, para mim, né? Eu peguei ali 3 pilares, né? Para poder começar a mexer e tomar mais consciência, né? Que não se tem, mas tem que botar mais foco em algumas coisas, né? Aí eu peguei ali vida financeira, lazer, amigos e famílias. Por quê? Sempre fui muito voltada para o trabalho, né? Então a minha vida sempre foi muito desequilibrada nesse sentido, né? Sim, Então, e agora estou numa fase da vida que a minha grande, meu grande desafio agora é não ir totalmente para o lado contrário. Tipo assim, sabe? Ah, não, agora foi uma parte muito trabalho, agora eu tenho que prestar mais atenção na família e deixar todo o resto de lado e ir só para um lado de novo, sabe? claro. Então, buscar esse equilíbrio, né? E a roda, eu creio que vai me ajudar nesse sentido, para a gente poder, né, olhar de uma forma mais equilibrada para essas 3 que agora eu estou puxando, né? Que é olhar um pouco mais assim, um pouco mais de equilíbrio para a vida financeira. A gente está numa fase de bastante investimentos e de pouco retorno ainda, então é algo que preocupa um pouco, né? Preocupa não, né? Tem que ter um pouco mais de atenção, De então atenção. talvez se organizar de alguma forma diferente ali. A questão do lazer, né? Ah, por mais que tenha programado, às vezes tu vai, mas tu fica com a cabeça fora, então, sabe, Uhum, tá realmente consciente do poder viver claro. esse momento e trazer isso para o dia a dia, né? Então, é isso que eu tenho feito, né? Então, aprofundado um pouco mais a questão de meditação, de me pôr consciente quando eu estiver lá, estar lá, né? Então, já fiz algumas programações de viagens, que inclusive uma vai acontecer agora em agosto, então eu já fico pensando, ai meu Deus, mas vai ter tanta coisa para fazer em agosto e eu vou estar lá, entendeu? Ó, que jeito! Que Entendeu? bom, Então eu digo assim, pelo amor de Deus, ou tu muda. Então agora é a hora de mudar e de trazer isso, né? Porque se for para ir para ficar aqui, também não vai, né? sim, E a questão de amigos e família, né? Então, para dar essa reequilibrada. Então, foram esses 3 pontos que eu peguei, e mais nesse sentido, sabe? sim. De tomar um equilíbrio, de sair um pouco mais dessa questão do trabalho, que sempre foi muito forte, para essas 3 áreas. Excelente, excelente, excelente contribuição. Meninas, bom dia para todo mundo, né? Aproveitando para dar bom dia aí para todas. E a Roda da Vida, ela tem essa ideia, né? Quando a Elisete traz um pouco da roda da vida dela, dessa amplitude de consciência, né? Então, é importante a gente trabalhar essa amplitude de consciência, né? Por isso que ela traz diversas dimensões aí da vida, né? Um exercício que a gente pode fazer no nosso dia a dia, é um exercício que a gente pode fazer com uma frequência trimestral, semestral, anual, e aí você pode fazer também com a sua própria equipe de trabalho, caso você queira trabalhar dimensões que estejam afetando, né? Você pode usar a roda. Eu também coloquei lá, como forma ilustrativa no material de vocês, um plannerzinho, né? Por quê? Porque no planner, qual é a ideia do planner? A ideia do plano é que vocês vão do plano para a ação, né? Então, assim, por exemplo, né? Da vida financeira, o que que eu posso fazer? O que que eu já estou fazendo no meu dia a dia para dar uma organizada nisso? Ah, eu estou organizando os meus gastos mensalmente, eu anoto, estou vendo o que que eu tiro. Então, são ações, né? Porque a gente tende a ficar no plano e às vezes a gente tem um pouco de dificuldade do plano e de ir para a ação. Então, muito importante que vocês pontuem pelo menos uma. Elisete colocou 3 dimensões, né? Como prioridade. E aí, pelo menos de uma delas, que vocês façam esse monitoramento, né, de como vocês estão conseguindo ou não. Porque depois a gente não, se a gente não registra, a gente só consegue perceber que deu errado quando, lembra do texto do piloto automático, quando o carro bate, né? Quando o carro bate. Então, é muito isso que eu queria trazer para vocês. Quem mais queria contribuir um pouco? Obrigada, Elisete, pela sua contribuição. Boa reunião. Eu posso falar um Obrigada, pouco da tchau, minha menina. experiência? Claro, tudo bom, Ivonete? Bom dia para você. Bom dia. Primeiro eu quero mostrar uma coisa que está bem aqui perto. Não sei se dá para ver muito bem. Dá Isso sim. aqui é um mural de vida extraordinária. Que Então, legal. aqui eu fiz isso aqui num outro curso e eu estou colocando em prática. Então, aqui Ótimo. tem muito isso aqui. Isso aqui, ó.
aprendizado, Que família. ótimo. Isso aqui faz com que eu lembre das minhas metas, das coisas que eu quero fazer. Nesse curso, eu acho que eu fui muito parecida com a Lisete. Como eu me dediquei 20 anos aí trabalhando, e acho que eu estou numa idade que eu tenho que dar uma repensada um pouco melhor. E essa roda de vida geralmente faz a gente pontilhar bem certinho onde que a gente está e o que tem que melhorar. Então, eu também coloquei lá que eu tenho que pensar mais na forma de lazer. Mas, que nem a Lisete falou, não adianta a gente querer ter lazer, mas ficar com a cabeça no trabalho. Eu queria saber se tem alguma dica para a gente conseguir fazer isso dessa forma, né? Desligar um pouquinho do trabalho, cuidar mais família, lazer. Lógico que o trabalho eu ainda tenho que fazer algumas coisas, mas conseguir desligar um pouco o cérebro, a cabeça do trabalho. E isso é uma pergunta, eu brinco dizendo que é a pergunta de milhões da saúde emocional, né? Como a gente desliga do trabalho, né? E aí cada pessoa ela vai encontrando um formato, um meio mais adequado, mas algumas coisas que nos ajudam a ter esse desligamento é a gente planejar a atividade que a gente tem para fazer ali no nosso dia e tentar finalizar aquela que a gente planejou no dia. Porque quando você acumula atividades que você tinha ali, eu não cumpri, você fica muito com aquela preocupação. Então, você se ocupa, por isso que o nome é preocupação, você se ocupa daquilo, né, que você não finalizou. E essa preocupação, ela não te faz viver outros espaços da tua vida. Então, é muito importante vocês começarem, né, a pensar como é o teu ritmo. Por exemplo, Alda, trabalho muito bem de manhã. Coisas para pensar, me bote de manhã para fazer, de noite. Coisas mais operacionais, por exemplo. Por quê? Porque eu já não consigo ter tanto rendimento. Então, a primeira coisa é conheça o seu ritmo de produtividade, para você direcionar e dividir bem as suas atividades. E aí, o dia a dia, o tipo da atividade, a experiência que você tem na atividade, ela vai te sinalizando. Por isso que o polo do autoconhecimento, né, esse mural que você fez, é uma ferramenta extraordinária, como o próprio nome já diz, para você ir imergindo nessas emoções, né, nas suas emoções. Então, quanto mais você conhecer o seu emocional, mais você consegue ativar as suas estratégias de desligamento e religamento, que a gente nunca desliga, né? A gente desliga numa coisa e religa em outra, né? E desligamento daquela atividade. Então, uma forma de fazer isso é não se sentir culpada também, né? Não cumprir, não posso, porque a culpa ela nos leva à procrastinação também, né? Então, assim, não adianta eu ficar no discurso da culpa, não consegui agora, não consegui agora o que é que eu vou fazer, né? E ao mesmo tempo entender que as outras esferas da sua vida é fonte de revitalização para o teu trabalho. Então não tem como, é como se você fosse correr sem se alimentar, né? Sem ter se preparado. Então isso é muito importante, é você entender que o trabalho ele pode em certa fase da nossa vida ser um elemento central, e aí você pontuou muito bem pontuado. Hoje eu preciso viver outras coisas, e aí diz dos seus propósitos, do momento de vida que você está, e para desligar, você precisa estar com essa clareza que você está me colocando aí, né? No sentido de que eu preciso viver um tempo melhor de lazer e com a minha família, porque eu estou numa idade que preciso priorizar isso. Há questões de idade, de finitude, de sonhos, de objetivos de vida. Então, isso precisa pesar. E isso é produzir saúde emocional, né? Entender as prioridades, entender quais são os pilares, entender os movimentos de vida. Isso tudo são estratégias da gente desligar, melhor dizendo, da gente religar para o lazer, aproveitar, né? Não estar com a mente no trabalho, não estar no meio de uma viagem com a mente no trabalho. Então, é sair, deixar organizado, é sair e entender que precisa desse tempo, né? Então, é nesse sentido. E a pergunta de Ivonete, ela é excelente, assim, ela é muito pertinente. O que mais, Ivonete? Você quer partilhar mais alguma coisa? Posso falar? Pode. Né? Bom dia, Marisa.
Bom dia. Nossa, da tua aula para mim foi, nossa, mexeu muito comigo. E aí eu queria colocar ali a roda, assim, que cada um, a vida da gente, ela vai, são fases, né? Eu acho que essa roda aí, às vezes, ela muda muito conforme a fase que a gente está da vida. Isso. Conforme você vai ficando mais de idade, você vai repensando mais, né? Por isso que ela roda, né? Isso. Então eu falo que depende, eu já passei por vários ali, vários tipos. E hoje eu estou assim, a minha situação hoje, assim, eu já estou mais velha, né? Então eu já penso assim, poxa, será que eu não estou trabalhando muito? Eu sempre tenho essa pergunta assim comigo para encontrar esse equilíbrio, porque como a gente tem esse espírito assim de empreender, às vezes você vai pegando mais do que você necessitaria. Você tem que estar freando, sabe? Freando. E esse equilíbrio, assim, como eu sou viúva, os filhos moram fora, então eu usei o trabalho para preencher, né, os vazios. E eu percebo, assim, que às vezes eu exagero um pouquinho. Tento cuidar, que nem agora aqui na minha roda, cuidar da minha saúde, assim, praticar Claro. né, mais exercícios físicos, que a gente vai pegando uma idade, começa a doer aqui, doer ali, então eu coloquei isso. Porque senão eu corro né, atrás do trabalho, mas se eu não cuidar da minha saúde, não vai ter esse equilíbrio tão difícil, né? Vamos Sim, colocar assim, sim. é difícil, sim. Às vezes eu me pego assim, que nem eu vou socorrer as filhas, fico lá uma semana ajudando elas, mas tem hora que eu ainda acho assim, que será? Parece que eu estou fazendo pouco, né? Não que eu faça pouco, mas Claro. ainda você fica com essa sensação, assim, esse equilíbrio entre trabalho e né, a saúde, a espiritualidade também, até eu coloquei aqui, que por conta da pandemia a gente também se afastou um pouquinho, às vezes, da igreja, e para recomeçar, que eu tenho muito isso, que o que me moveu até agora também foi Deus. Sim. Então, eu não posso me afastar também da espiritualidade, porque para mim é um pilar muito importante. Então, Quando... esse equilíbrio aí, até eu estava, outra coisa que eu queria que você falasse um pouquinho do Falo síndrome sim. da impostora também, que a gente coloca né, eu até coloquei aqui, que a gente coloca dentro da cabeça de uma percepção de incompetência, às vezes, de algumas coisas, e é um sentimento que às vezes a gente carrega mesmo, né? Tá sempre querendo ser perfeito, sempre querendo. E isso tem um custo na vida emocional da gente, né? Essa coisa de querer ser muito certinho. É isso. Marisa, muito obrigada por partilhar do seu sagrado com a gente. Queria dizer que a estratégia que você usou inicialmente de colocar o trabalho, ela é uma estratégia inicialmente salutar, né? Porque você conseguiu sair daquele processo de luto e deslocou a energia para aquilo. Agora você está na outra fase, né? A roda girou. Então, é muito importante que você amplie o seu nível de consciência para que o seu motivo de atividade não seja só o seu trabalho, né? Porque o que são as atividades? Eu tenho um motivo para uma ação, né? Então, a atividade de trabalho, eu tenho um motivo para uma ação, que é o que a gente chama de motivação, né? Eu tenho motivos para praticar aquela ação. Então, que a tua motivação hoje, ela possa ser ampliada para outras esferas da tua vida, né? Porque aí, para você não ir para a estratégia não salutar, que é manter o trabalho só como prioridade e não conseguir distribuir nas outras esferas, né? Então, acho que você está na mudança da roda, né? Então, você está bem nessa mudança da roda, porque foi salutar, provavelmente para você, no início, né? De todos os processos de luto que eu tive a experiência de acompanhar, é sempre muito salutar no início, para poder a pessoa sair, né, e depois mudar a roda, né? Então, eu gostei muito quando você trouxe a ideia da fase, porque você não trouxe na fala, você traz na vivência, né? Isso é muito forte aqui para a gente, né? Um outro elemento que você traz muito pertinente é a síndrome da impostora, tem adoecido muito de nós, né, mulheres, eu queria até frisar, porque a figura do feminino no mundo do trabalho, de um modo geral, ela tem que se mostrar muito competente para poder ser reconhecida, às vezes uma competência até muito exacerbada, porque por uma questão de gênero, né,
o feminino e o masculino, a gente teve desigualdades, né, no mundo do trabalho. Então, é uma síndrome, não tem, é uma síndrome muito característica do gênero feminino, porque é aquela coisa de ter que colocar toda a estratégia de atividade para ser feita, e aí, quando dá errado, vem o grande questionamento: será que eu sabia fazer isso mesmo? Será que isso era da minha habilidade técnica? Então, hoje, a gente tem debatido sobre a questão da síndrome da impostora, porque os processos de erro e de aprendizagem, eles não têm sido levados como processo inclusos dentro do processo de desenvolvimento enquanto humano. Enquanto empreendedora, enquanto espírito empreendedor, eu também preciso errar. Até porque eu preciso colocar aquele ponto de erro e transitar, né? Tudo é dicotômico. Na hora que eu erro, eu também posso aprender. Eu só preciso transformar a moeda. É só vocês lembrarem da moeda. Ela tem cara e ela tem coroa. Agora eu preciso desvirar a moeda. O exercício, ele é de desvirar. Então, a síndrome da impostora, ela vem como uma cobrança, né, do mundo mesmo moderno, para que a gente consiga responder o tempo inteiro a isso. E ela pode levar a, a diversos acometimentos emocionais, né? Além de uma culpa, além de uma ansiedade, eu posso ter outras coisas emocionais até mais severas, digamos assim, se eu não conseguir compreender se isso aqui, de fato, eu não estou tendo um investimento, né? Você pode estar numa fase do seu negócio onde você precisa investir numa consultoria em planejamento financeiro, numa consultoria em marketing da empresa, ou numa consultoria mais do operacional, do técnico, e você ter a ideia de que errei, vou voltar, né? E não colocar isso do tipo, eu não sou competente para fazer isso. E buscando, isso tem levado muitas mulheres, inclusive, a desistir de cargos gerenciais, né? A desistir, a gente até falou no nosso encontro de sábado, que unir esse aspecto da carreira com a maternidade, com a vida, tem sido um elemento muito difícil no cenário hoje, né? E isso precisa, tudo isso, quanto mais vocês ampliam a consciência de vocês, a Roda da Vida é um dos diversos instrumentos que tem. Então, tudo que fizer vocês ampliarem o nível de consciência sobre a vida de vocês, até uma leitura, um livro pode fazer isso para vocês, vocês estão cuidando da saúde emocional, vocês estão evitando o ciclo de uma síndrome de uma impostora, vocês estão evitando um ciclo de um desgaste que, por exemplo, o burnout pode acometer vocês, né, de um modo geral. Então, a amplitude de consciência sobre a própria dimensão da vida de vocês evita, quanto mais a gente conhece, né, conhecimento é poder, educação ela transforma a vida, quanto mais a gente conhece sobre as coisas, mais a gente consegue, inclusive, buscar as melhores alternativas, né? Pelo nosso tempo, eu queria que mais uma pessoa partilhasse. Marilza, satisfeita com um pouco da fala da síndrome da impostora? Excelente. E qualquer coisa que vocês quiserem, eu vou deixar o meu contato, tá? Vocês vão ter o meu contato. Do que vocês precisarem, eu trabalho diretamente com saúde emocional e atendo muito público feminino. O que vocês precisarem, eu vou deixar o meu contato para a gente ir conversando sobre o que vocês precisarem. Mas alguém, gente, queria partilhar para a gente ir fazendo algumas pontuações? Adorei, que aí a gente vai comentando de vocês e vai pontuando, né? O material, ele foi um material. Quem teve a oportunidade de ler o material, se não teve agora, leia com bem calma, porque é um material que está escrito sem muita. Ele está um material muito afetivo, ele mexe muito com questões de vocês. Então, é um material que é para ler tranquila, tomando um chá. Eu costumo dizer isso, porque ele vai levar vocês às questões mais internas de vocês, tá? Oi, Oi, Alda. Nincy. Oi, eu poderia partilhar um pouquinho? Claro, prazer escutá-la. Eu gostei muito da aula de sábado, né? Ela, para mim, ela, assim, foi muito mesmo importante. E gostei também, né, dessa parte aqui da organização, porque às vezes eu acho assim que eu estou muito no automático, né, que vai tudo muito corrido, mas eu também vi aqui que a gente se organizando, né, a parte que você disse, ao mesmo tempo que é o trabalho que sufoca, é o que me faz feliz, né? E eu vi assim que é verdade isso na minha vida. É corrido, às vezes eu acho assim que estou muito sem tempo, mas só que eu fico feliz assim, né?
É assim que eu gosto de ser. A única coisa que eu preciso é organizar mesmo, igual você nos mostrou ali, né? É pôr cada coisinha no seu lugar e cuidar daquela parte, né? Então, para mim, eu achei essa parte aí também muito importante. Excelente, Nice. E a organização vai depender muito da fase de vida que vocês estão. Então, o que você vai eleger? É diferente do que a Marilza talvez elegeu, né? E pode ser parecido? Pode, mas a atividade ela vai mudar, porque você vai estar com necessidades e motivos diferentes, né? Então, ajuda. E não precisa, gente, começar do grande. Começa do pequeno, né? Ninguém constrói um grande caminho se não deu pequenos passos para iniciá-lo. Então, não estou conseguindo fazer 70% do que eu listei ali como necessidade. Se você cumpre 5, você vai cumprindo 10, depois acumula, faz 15, 20%, né? O importante é começar. Vai errar? Vai. Não vai dar certo algumas vezes? Talvez não. Vai ter que mudar o trajeto? Provavelmente, né? Em alguns cenários, sim. Isso faz parte? Faz. Inclusive, faz parte para você aprender a encurtar alguns caminhos depois, porque você já aprendeu como faz, né? Você já aprendeu como faz. Então, Nice, super obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Mais alguém, gente? Para partilhar? Conseguiram Vou falar colocar... um pouquinho... Ai, desculpa. Nada, era só para perguntar se depois tentem colocar lá no plano da semana, ajuda bastante a você chegar no final da semana e visualizar, eu consegui fazer isso, isso e isso. Posso compartilhar um minutinho? Claro. Tudo bom, Rosilene? Tudo bem. Eu não participei sábado, mas assisti a Masterclass, achei excelente, muito bom. E assim, olhando essa roda da vida, eu já participei de um curso uma vez que tinha a roda da vida. Aí, para mim, veio a reforçar, né? Eu já consegui organizar a minha um pouco. Que Olhando ótimo. aqui, eu tenho que organizar ainda mais, né? Mas eu acho ela muito importante, porque aqui também, depois lá eu estava lendo, tem uma pergunta que falou, que me chamou a atenção, né? O que afeta o meu emocional hoje, né? Aí, então, eu visualizando essa roda da vida, para você conseguir ter um pouco esse controle, essa organização, para mim, o que afeta para mim hoje, tem vezes, é a falta do tempo, né? Que para você se organizar em todos esses itens aí, tem dias, tem semana que você passa muito bem, você consegue controlar, Claro. você está dentro dos conformes, mas tem semana, dependendo dos acontecimentos extras que acontecem, porque acontecem, né? Então, desestabiliza um pouco isso daí. Aí, assim, como eu já fiz essa roda da vida, então eu aprendi assim, não sei se eu estou certa ou estou errada, mas assim, para mim, hoje eu tenho dia que eu já paro e penso assim, calma, respira, né? Tudo vai dar certo. Então, eu acho assim, ela é um planejamento muito bom para a gente parar, refletir e pensar na hora que a gente está nessa instabilidade, né? Porque o dia a dia nos propõe isso. Então, não sei se eu estou certa, mas assim, para mim ela foi muito bom. Olhando aqui, eu vou conseguir mais ainda, né? Me aperfeiçoar um pouco nela. E olhando também, eu vi assim, que como é importante a gente ter essa organização, né? Cada dia eu percebo mais isso na minha vida. Estou falando de mim, porque eu me sinto bem quando eu consigo me organizar nessa roda da vida. Então, acho que é mais ou menos isso. Excelente, Rosilene. E Rosilene traz uma noção que a gente trabalhou na aula de sábado, que é o conceito de saúde como uma experiência, que é lidar com essa capacidade que a vida nos traz dos eventos que a gente não consegue controlar, né? Tem semanas que são ali mais agitados, então saúde também é essa capacidade de lidar com o evento, né? Com o que tem de improvável, né? Com o que tem de que eu não consigo gerenciar. Isso também é saúde, né? É saber lidar com isso. Também é produção de saúde. E é muito bom quando Rosilene diz, eu já fiz isso em outros espaços. Vocês podem fazer a roda da vida a qualquer tempo. E ela pode ter tempos que você vai priorizar uma dimensão, tempos que você vai priorizar
outra dimensão, porque nós somos seres de fases, né? Então, isso é também salutar a gente priorizar fases em cada momento da nossa vida. Muito obrigada, Rosilene, por você ter partilhado aí. E prazer conhecer você hoje, tá? Que a gente tem um tempinho aí. Renata, você vai precisar de mais algum tempo? Não acabei não lhe perguntando, ou Tereza? Não, Alda, o objetivo hoje era exatamente esse, bom. né? Assim, na verdade, essas tutorias, elas trazem aqui, abrem esse espaço para que elas possam trazer as dúvidas, né? Então, eu acho sempre muito rico quando é possível a participação, apesar do objetivo não ser esse, né? Mas quando é possível a participação da professora que deu a aula. Eu já fui professora, eu já também tive a oportunidade de participar depois da aula que eu havia dado. E é muito incrível como a gente vê a diferença, o quanto que a gente ainda consegue agregar valor com relação àquilo que a gente já havia passado de conteúdo, né? Claro. E muitas vezes as dúvidas que surgem depois que a gente fica refletindo sobre o conteúdo que a gente aprendeu, né? Então, nem sempre essas trocas são possíveis de serem feitas em aula, porque a gente vai amadurecendo aquilo que a gente recebeu de informação, e aí traz, talvez, em um outro contexto, né? Porque a gente fica imaginando, de fato, de forma prática, como é que eu posso aplicar isso, né? Então, o que você está fazendo aqui é muito rico. Sorte de quem está aqui, poder trocar essa experiência. Claro que fica gravada a tutoria, quem não pôde estar presente hoje pode assistir depois, mas essa troca é muito enriquecedora, né? Agradeço realmente a sua disponibilidade aí de estar com a gente, e é sempre bom. E aí acho que é muito importante, a gente ainda tem aí mais 11 minutinhos, é muito importante essa troca, né, Alda? Quem se sentir à vontade de trazer as questões, a gente sabe que são questões muito pessoais. Eu já fiz essa roda em outra oportunidade de vida e, de fato, às vezes mexe com a gente, né? Traz questões assim que às vezes estavam lá escondidinhas, quietinhas, né? A gente traz à tona quando a gente faz essas reflexões. E falar disso às vezes é dolorido, né? É difícil, né? Então, por isso que a gente fez uma estratégia, né, de deixar mais à vontade. A gente não colocou com grupos, né? Porque poderia até ter pensado, mas é muito pessoal, né? Então, quem de fato é muito pessoal. Então, quem de fato quiser partilhar e quiser também comentar de como foi fazer, não necessariamente comentando sobre o que fez, mas como foi fazer, né? Isso também nos ajuda a ajudá-las a alguns encaminhamentos. É como a Renata falou, esse espaço é um espaço de troca. A Masterclass, ela tem uma característica mais objetiva, de conteúdo ali a ser colocado, a ser dialogado, e a atividade da semana é para que vocês encontrem contextualização do que foi dado da Masterclass no momento de vida que vocês estão hoje, né? Então, é muito com esse objetivo e com essa caracterização. Então, se vocês quiserem também partilhar, a gente ainda tem mais um tempinho aqui, né? Acho que a gente ainda tem uns 10 minutinhos aí, até a gente fazer o fechamento. Fiquem à vontade, tá, meninas? Se vocês quiserem partilhar algo mais, se quiser. Alda, você tem uma dinâmica que na questão de respiração, eu acho muito importante que você pudesse nos ensinar uma respiração, porque a Rosilene falou sobre a questão de respirar, porque isso é vida, é saúde. E às vezes a gente passa por momentos tão estressantes, com tanta ansiedade, que é muito importante dar aquele momento para respirar, entendeu? Eu acho muito interessante essa questão que os psicólogos, né, psiquiatras trazem para a gente, como você pode extravasar, né, essa questão da ansiedade, né, ou desses problemas. Na respiração, eu acho a respiração muito interessante. Excelente a sua pergunta. E aí, como tudo na vida, né, a gente é muito singular, né, a gente enquanto humano. Então, assim, muitas vezes o meu movimento de respiração, ele precisa ser ativado para ele ser desativado. O que eu estou querendo dizer? Algumas pessoas precisam ter uma energia maior para poder ter entrega maior e depois aquilo gradativamente ir sendo modulado,
né? E aí cada pessoa, eu digo muito o exemplo da atividade física. Por que que nem todo mundo se adapta à mesma atividade física? Porque o nosso corpo, ele vai nos convocar a movimentos diferentes. Então, os exercícios de encontro com a própria respiração, elas dependem da história do teu corpo com o que você já estimulou, né? Também, isso é uma resposta. Ela também depende da história do seu corpo com o que você gostaria de estimular. Eu gostaria de aprender yoga, eu gostaria de aprender técnicas de mindfulness, né? Então, é um movimento de experimentação, é nesse sentido que eu gostaria de colocar para vocês. Então, assim, hoje a internet nos coloca muito próximas. Olha onde eu estou, olha onde Teresa está, olha onde cada um de vocês estão. Então, a gente tem uma gama de possibilidades que vocês podem, inclusive, experimentar gratuitamente, né? E se perceber como é que o teu movimento de respiração lida melhor com cada atividade, certo? Por quê? Porque a receita ela não é a mesma para todos, mas óbvio que os movimentos de respiração eles nos ajudam, mas para algumas fases da vida, algumas pessoas necessitam estimular mais uma área, outras pessoas necessitam estimular mais outras áreas, né? E aí a atividade da roda da vida ela vem para dizer assim, qual é a tua área da vida que está parada, que precisa de movimento, né? Que o movimento do corpo, ele não é só para atividade física, ele é também para mover a sua vida, né? Ele move a sua vida. Então, se a sua atividade que você mais está precisando equilibrar é o lazer, você movimentar. Você precisa movimentar essa atividade. Então, movimento também é gerenciamento de respiração, é encontro de eu, é consciência. Movimento também é amplitude da tua consciência sobre o teu processo de vida, sobre quem você é, sobre o que você quer ser, sobre o que é que você quer deixar de legado, né? Isso é muito importante, as nossas entregas, assim, até para a gente não ir para o espaço da autocobrança, que eu chamo muito de uma autocobrança desproporcional, simbolicamente ela não traduz quem eu sou, a quem eu estou respondendo, é a mim mesmo, Tereza, ou eu estou respondendo a outra pessoa que não faz sentido ali para mim, sabe? A gente precisa... saúde é um reencontro com a gente mesma, então a gente precisa entender essa busca, né, de quem somos, né, do que a gente está buscando, por que a gente está buscando. É muito importante a gente entender por que a gente está naquele caminho, né, e não porque colocaram a gente lá. Isso nos ajuda também. A pergunta da Teresa, ela é muito pertinente e eu acabei trazendo outros elementos da saúde emocional para a gente pensar, né? É a questão do Mas, autoconhecimento da gente, muito, né, Alda? muito, A porque é gente vai somente intrínseco, né? Está dentro de isso. você e você tem que colocar para fora o que você está realmente sentindo naquele momento e o local onde você está sentindo. Às vezes você está com problemas, vamos dizer, com dores musculares, aí você vai buscar o que é que está acontecendo, é isso? Ou então está Isso. sentindo fortes dores de cabeça, né? E eu botei essa questão da respiração porque eu acho muito interessante a questão realmente da yoga, né? Essa questão também que psicólogos fazem com a gente. E eu acho que a respiração nos traz muita, para mim, então, traz uma paz incrível, entendeu? Para mim traz. Claro. Porque tem E muitas pessoas que têm problema nessa questão, até de postura. Até a postura a Jabá ajuda lá, né? dificulta a respiração e deixa também muito cansado. A questão da postura, como você senta, como você se comporta, né? Pois obrigada, Alda. Amei. Obrigada a você, Tereza, por ter partilhado esse ponto tão importante de autocuidado, né, gente? Autocuidado, ele é algo que você pode fazer junto a um profissional, mas ele é algo que você tem que fazer todos os dias com você mesmo. Você é o seu instrumento de cuidado, né? É o teu corpo, a tua mente, a tua alma, o grande instrumento de cuidado. Então, assim, obviamente que em alguns casos vocês não têm como hesitar em não buscar um profissional, né? Porque em alguns casos somente com ajuda profissional é que você vai conseguir avançar. Mas mesmo assim, o profissional sozinho, ele não é instrumento de autocuidado, né? O nome já está dizendo, o autocuidado, ele é um movimento meu para comigo mesma, né?
Obrigada, meninas. Que a gente podia Obrigada, encerrar, Alda. Renata e Tereza, as meninas deixando uma palavrinha do que para elas tocou na saúde emocional, se elas Eu ia até te sentirem perguntar se tinha alguma confortáveis. coisa, já que está terminando. Que ótimo, ótima a tua Muito sugestão. bom, muito bom. Que vocês possam colocar no chat. Eu não tenho como colocar no chat a minha, eu vou falar porque eu estou pelo celular. E aí, a minha palavra emocional do encontro com vocês hoje, eu vi mulheres muito corajosas, então eu queria deixar o nome coragem, tá? Olha, eu posso colocar então, já que elas estão, enquanto Pensando elas aí. escrevem, exatamente. Para mim é aprendizado, né? Acho que a gente aprende todo dia um pouquinho, e apesar de, como eu disse, já ter feito essa roda, a gente sempre, quando escuta novamente o mesmo assunto, faz com que a gente reflita mais um pouco sobre ele, né? E o que é bom, Obrigada, Renata, é que Alda. nós, como tutoras, estamos se deliciando desses momentos. Com certeza, Tereza. É uma Muito bom. riqueza, Alda, sabe? Uma riqueza tão tremenda. Nós estamos, assim, muito felizes de estar aqui com vocês, porque nós estamos aprendendo bastante, entendeu? E, para mim, o amor, ele engloba tudo. Eu sou conhecida realmente da questão do amor, sou bem conhecida nisso aí. Para mim, o amor é tudo, ele envolve tudo. Entendeu? Eu vou ler aqui um pouco das respostas, né? Porque a Alda, como está no Obrigada, celular, Renata. fica limitada. Então, a Tereza, sobre o amor, a Marilza, mudança, a Ivonete, gratidão, a Lígia, conhecimento, a Thaís, reflexão, a Rita, conhecimento, Marilza, aprendizado, Rosilene, partilha, a Jéssica, transformação, a Maria Caroline, desafio, a Nelida, aprendizado, a Viviane, a vida, viver em abundância, equilíbrio, a Francine, a Jennifer, superação. Nossa, a gente podia fazer aquela nuvem de palavras, Alda. Fiquei só lembrando disso, Renata, de colocar lá no aplicativo e fazer a nuvem. É verdade. Fazer a nuvem de palavras, vai ficar linda. Ô, Renata, não estou conseguindo escrever, vou falar. Me Sim. policiar sempre, sabe? Tá sempre se policiando, ver como que eu estou. Isso aí. Excelente. Muito bom. Muito bom. Bom, chegou ao final aqui do nosso encontro de hoje. Quero agradecer muito a participação da Alda, mais uma vez, Eu foi que agradeço. riquíssima. Parabéns, Alda. Eu que Parabéns. agradeço. E, mais uma vez, a gente de reforçar que a gente está à disposição de todas lá pelo chat. Com certeza. Tá? Eu, no paralelo, conversei com a Joana, a gente vai colocar no chat as regras, só para deixar claro para todas, né, sobre a frequência. Quem não tiver toda a frequência, tem uma situação que é possível para complementar, né, porque a gente sabe dessa rotina de todas. Então, a Joana vai recolocar as regras lá no grupo, tá? Para deixar todo mundo, como eu costumo dizer, na mesma página. Joana é maravilhosa, gente. Como eu disse, todas as sugestões de vocês, que vocês deram no início com relação a essa dificuldade de conciliar o tempo, isso já vai ser passado, tá? Fiquem tranquilas que a gente vai levar em consideração e ver se é possível a gente ajustar de alguma forma, tá? Até porque, como eu disse, essa, né, a primeira turma com esse modelo, trazendo esse modelo de negócio de vocês para dentro do clube. O agronegócio ele tem uma especificidade que muitas outras atividades não trazem, cada uma tem a sua, claro, né? Então, é importante a gente ter um olhar diferenciado, como a gente já teve na construção de todo o conteúdo, ter um olhar diferenciado também para isso. Então, fica aqui nosso compromisso e a gente depois retorna para vocês, tá ok? E aí, Renata, vamos tirar foto? Vamos tirar Aquela foto. que quer abrir, né? Aí, por gentileza, pouco. Aí, que bom. Que não puder, sem problema, gente. Vocês. Olha aí, que coisa maravilhosa. Que maravilha. Que bom. Vou fazer a foto então, gente. Pronto. Só um minuto.
Estou rindo. Foi. Obrigada. Muito Obrigada, obrigada. Renata. Obrigada, Tereza. Obrigada a Obrigada a todos que todas. puderam Sábado. participar hoje. Muito obrigada. Amei, amamos, né? Todas Sim, com nós. certeza. Muito bom mesmo. Tchau, tchau, Obrigada, meninas. gente. Bom dia para Tchau, todas. gente. Tchau, bom dia, Tchau. viu, para vocês todas. Ai.